Então, gente, dando continuidade à nossa aula, né, a gente finalizou falando um pouquinho que existe a classificação de inflamação aguda e de inflamação crônica, tá? Então, como é que a gente vai distinguir uma inflamação aguda de inflamação crônica? Então, na inflamação aguda, a gente vai ver predomínio de polimorfonucleares. Quem são essas células? Neutrófilos, principalmente, mas a gente pode visualizar eosinófilos e basófilos. Na inflamação crônica, a gente já visualiza outro tipo de células, que são essas, macrófagos, linfócitos e plasmócitos, que são células que a gente diz de mononucleares. Na inflamação aguda, a gente vai ter uma vasodilatação e uma congestão de vasos. Na inflamação crônica, a gente vai ter proliferação de células. Que células são essas? Fibroblastos, células endoteliais, células paraquimatosas. Na inflamação aguda, a gente vai visualizar edema. E a gente não visualiza edema na inflamação crônica. Na inflamação aguda, a gente vai ter uma malha de fibrina, pode-se ter hemorragia e necrose, que a gente chama que o processo inflamatório agudo é um processo exudativo. Ou seja, a gente já lembra de pus, a gente já lembra de líquido, aquele líquido quando tem um corte, né? Que vocês visualizam um líquido a princípio clarinho, depois um pus. Na inflamação crônica, a gente não vai ter nada disso, tá? E a gente vai ter uma neovascularização, uma fibrose ou necrose. Ou seja, a inflamação crônica a gente chama de um processo proliferativo. Só lembrando, gente, que na inflamação aguda, os sinais cardinais que a gente visualiza são dor, calor, rubor e edema. Na inflamação crônica, perda da função, tá? Quem é que causa a inflamação, tá, gente? Qual a etiologia? Micro-organismos em geral, vírus, fungos, bactérias, né, parasitas, helmintos, uma própria necrose, que vocês já estudaram anteriormente, agentes físicos, como, por exemplo, raio solar, né? Não é à toa que se você for à praia e não usa um protetor solar, você pode ter um processo inflamatório agudo, e agentes químicos também, por exemplo, agrotóxicos, tá? E por que ela acontece? Por que o processo inflamatório é importante, tá, gente? Porque ela vai tentar inativar toxinas, destruir micro-organismos, conter a lesão, preparar o tecido para o reparo. Então, o processo inflamatório, às vezes, ele é bom, mas às vezes ele também é ruim, tá? E quando é que vai finalizar o processo inflamatório? Gente, ó, quando tem, né, a finalização da inflamação, onde o agente agressor é eliminado e onde os mediadores inflamatórios são destruídos, tá? Aqui é só mostrando para vocês o curso clínico de um processo inflamatório. Então, tem uma agressão inicial, que pode ser, por exemplo, uma infecção bacteriana. E aí, super aguda, quando ela demora de minutos a horas. Aguda, quando ela dura mais ou menos horas a dias, mas geralmente 24 horas. Subaguda, quando ela demora semanas para poder cessar. Crônica, meses a anos. Isso aqui, gente, nas doenças autoimunes, por exemplo, no nosso caso, a artrite reumatoide, naquela paciente. E a crônica ativa, quando ela demora meses a anos. Qual a diferença entre crônica e crônica ativa? Crônica ativa é quando o paciente tem um processo inflamatório crônico, mas ele pode reagudizar. Ou seja, no caso daquela paciente de artrite reumatoide, ela tem um processo inflamatório crônico, que é uma doença autoimune, né? No caso, a artrite reumatoide, mas às vezes ela pode sentir dor, calor, rubor, edema, ou seja, voltou a ser um processo inflamatório agudo. Então, essa é a diferença entre crônica e crônica ativa. Então, só relembrando que no processo inflamatório crônico, esse processo inflamatório crônico pode reagudizar. Tá? Então, já que vocês já foram apresentados aos sinais cardinais da inflamação, calor, rubor, edema, dor no processo inflamatório agudo e no processo inflamatório crônico, perda da função, né? Como é que a gente pode explicar cada um deles, tá, gente? Então, calor. Por que no local fica quente? Porque acontece uma vasodilatação local, tá? E, consequentemente, vai passar a maior quantidade de sangue e o sangue é quente. Por isso que tem um calor. Além disso, vai ter um aumento do metabolismo das células, gerando calor desse paciente. Por que fica vermelho? Por que tem um rubor? Porque tem uma vasodilatação, se passa mais sangue, o sangue é vermelho. Então, tem o rubor. Por que tem um tumor que é, na verdade, o edema? Porque tem uma vasodilatação e, ao mesmo tempo, tem um aumento da permeabilidade do vaso. Ou seja, o vaso, gente, as células endoteliais que estão juntinhas, elas se separam. Se separam, consequentemente, sai líquido para o tecido, que eu vou já mostrar para vocês. Por que tem dor? Porque tem liberação de mediadores que vão afetar as terminações nervosas, que a gente vai discutir um pouquinho. Então, seria mais ou menos assim, ó.
Em um processo inflamatório crônico, as células endoteliais elas estão juntinhas, vocês estão vendo? A princípio, o vaso aumenta, né? Tem uma vasodilatação, então passa mais sangue. Se passa mais sangue, aumenta o fluxo sanguíneo, calor, tá, gente? Se passa mais sangue, rubor porque é vermelho, tá? Agora, nessa imagem, vocês estão vendo aqui as células endoteliais estão juntinhas e que elas estão mais separadas. Ou seja, aumento da permeabilidade do vaso. Consequentemente, como tem esses espaços, começa a sair líquido entre esses espaços, ou seja, liberação de fluido. Por isso que tem edema. Além disso, tem um processo inflamatório agudo, tá? Vai ter a quimiotaxia e migração de células para o local, ou seja, as células saem do vaso e vão para o tecido. Se for no processo inflamatório agudo, polimorfonucleares. Se for no processo inflamatório crônico, mononucleares, tá? E por que o paciente pode ter febre, tá, gente? Porque ele tem uma resposta sistêmica, porque tem liberação de mediadores que a gente chama de mediadores pirogênicos, que a gente vai ver. E por que também tem dor, gente? Porque também tem liberação de mediadores que causam essa dor, tá? Então, só mostrando para vocês aqui um vaso normal e aqui um vaso inflamado. Então, é notório que aqui né, tem uma vasodilatação, passa mais sangue, tá? Ok? Aí, o que a gente pode visualizar? A gente visualizou aqui que tem edema, né? Como é que é esse edema, gente? Ó, isso aqui é um vaso normal. Isso aqui é um vaso, né, que tá aumentando a permeabilidade dele, ou seja, tá passando o líquido do vaso para o tecido. Esse líquido, a princípio, ele é pobre em células, ele é pobre em proteínas. É aquela, literalmente, no início da ferida, né? Que gera aquela aguinha transparente, a gente chama isso de transudato. E com o decorrer, né, do avanço do processo inflamatório crônico, além de passar, né, esse líquidozinho vai passar leucócitos, tá? Então, a gente vai ter agora um exudato. Então, um transudato, ele é pobre em proteínas e células, e o exudato, ele é rico em proteínas e células. Aqui, gente, é o processo inflamatório agudo, mais especificamente que a gente chama de pus, tá? Ok? Na inflamação, a gente tem duas etapas, os eventos vasculares e os eventos celulares. Os eventos vasculares é que envolvem o vaso, e os eventos celulares é que envolvem as células, tá? Então, como é que seria esse evento celular, gente? De novo aqui o vaso, aqui tá acontecendo a invasão de bactérias. Essas bactérias, sem querer querendo, ela vai fazer com que as células do tecido liberem mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios vão fazer com que as células endoteliais do vaso comecem a se expressar esses bracinhos que vocês estão visualizando aqui, ó. Tá? E ao mesmo tempo os leucócitos também começam a expressar bracinhos. Com a liberação desses mediadores inflamatórios, esse neutrófilo, porque é um processo inflamatório agudo, ele vai, né, fazer o rolamento sobre as células endoteliais, eles vão aderir a essa célula endotelial e depois eles vão migrar, ou seja, eles vão sair do vaso para o local onde está acontecendo a infecção, na tentativa de destruir, diluir ou bloquear esse agente agressor, fagocitando aqui no caso, tá? E aí vocês estão vendo que tem vários tipos de bracinhos que a gente vai já ver que bracinhos são esses, tá? Então, mostrando mais uma vez que as células, a princípio aqui os neutrófilos, que eles estão, né, no centro do vaso, eles vão para a periferia, eles migram para a periferia, eles rolam sobre as células endoteliais, eles aderem e fazem a transmigração. Como é que a gente veria isso histopatologicamente? Exatamente assim, olha que imagem linda, gente. Isso aqui é um vaso, tá? Aqui são hemácias e aqui são neutrófilos indo para a periferia do vaso, ó. Inclusive, um deles está saindo, tá certo? Mostrando aqui mais uma vez, ó, vaso, aqui, ó, fazendo a transmigração do neutrófilo, tá? E de novo aqui, vaso com muitas hemácias, tá? E fazendo aqui, né, a saída de células do vaso para o tecido. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, são células inflamatórias, mais especificamente neutrófilos, tá? Que bracinhos são esses, tá? Só para vocês terem noção, né? No processo inflamatório, a molécula endotelial, ela vai expressar um bracinho, que eu chamo de bracinho, na verdade é um receptor que é a P-selectina, que vai se ligar à proteína ciliar X do leucócito, com o intuito de fazer o rolamento de neutrófilos, monócitos e linfócitos T. Então, essas duas moléculas de adesão estão envolvidas no processo inflamatório agudo e crônico.
A molécula, né, a célula endotelial, ela vai expressar o bracinho S-lectina. Essa S-lectina também vai se ligar a essa proteína ciliar X, mas agora com o intuito de rolamento e adesão de neutrófilos, monócitos, linfócitos T. Outra molécula expressa pela célula endotelial é o CD34, que vai se ligar à L-selectina do leucócito, fazendo o rolamento de neutrófilos e de monócitos. Outro bracinho expresso pela célula endotelial é ICA1, que vai se ligar à integrina CD11 e CD18 presente nos leucócitos, com o intuito de adesão, parada, transmigração de quem? Neutrófilos, monócitos e linfócitos. E outra molécula de adesão expressa pela célula endotelial é o VK1, que vai se ligar à integrina VLA4 do leucócito, causando a adesão de neutrófilos, monócitos e linfócitos. Então, aqui são os bracinhos que a gente visualiza nessa imagem. Esses bracinhos, tanto de células endoteliais quanto de neutrófilos, tá? E o papel de cada uma delas, tá? Então, só relembrando, esses bracinhos estão presentes tanto no processo inflamatório agudo quanto no processo inflamatório crônico.